Olá, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, boa noite. Estamos chegando. Glória a Deus. Que bom que você veio, seja bem-vinda. Amém. Vamos adorar? Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, Jesus. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Declare isso, querida. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável és. Aleluia, Jesus. Jesus, te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Deus. Nós te amamos, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Diga isso pra Ele, Deus, Tu és poderoso. Impetuoso, poderoso és, Aleluia. que vem ao céu, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é, os reinos vão, Teu trono acima está. como um trovão, impetuoso, poderoso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, vitorioso és, na tempestade estás,
Teu nome infalível é, os céus levam, teu trono assim está, teu nome imutável é. Ai, Jesus, oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais esse dia, Pai, que se inicia, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada por mais uma vez nós podemos estar na Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada pela vida, pelo fôlego de vida. Obrigada pelas Tuas misericórdias que acabaram de se renovar sobre nós, porque mais um dia chegou, Pai. Deus, obrigada pela honra de começar esse dia na Tua presença, Senhor. Sentindo a presença do Teu Espírito Santo, Deus. Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo esteja no lar de cada uma dessas mulheres que está aqui, Pai. Oh Deus, cada uma delas que acordou mais uma vez, Senhor, abriu mão do aconchego da sua cama, abriu mão do seu sono para estar na Tua presença. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja ministrando nesses corações de uma forma especial e muito pontual, conforme a necessidade de cada uma delas. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que sonda os nossos corações, Tu és aquele que conhece todas as nossas necessidades, desejos. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus da quietude. Tu és o Deus que está em todos os lugares e em todos os momentos, inclusive nas tempestades. Tu és o Deus que estremece as muralhas. Tu és o Deus que rompe as cadeias. E por isso nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos nessa manhã, Senhor. Nós Te adoramos nessa madrugada, nós exaltamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, nós declaramos que Tu és vitorioso, Pai. Nós declaramos que Tu estás acima de todos os nomes, de todas as nossas dificuldades e de todos os nossos problemas. Nós declaramos que o nosso amor por Ti está acima do nosso cansaço, das nossas preocupações, dos nossos medos. Espírito Santo de Deus, estabelece um trono de justiça, um trono de verdade, mas principalmente um trono de adoração nesse momento, nessa madrugada, no lar de cada uma dessas mulheres que estão aqui, Jesus. Estabelece o Teu trono de adoração, porque nós queremos iniciar esse dia Te adorando, Espírito Santo. Te adorando, Espírito Santo, engrandecendo o Teu santo nome, dizendo que nós ansiamos pela Tua presença. Não há razão de nós abrirmos mão de qualquer coisa se não for pela Tua presença, porque a Tua presença é inigualável. A Tua presença, Espírito Santo, é aquela que preenche os vazios do nosso coração, é aquela que nos dá entendimento, é aquela que nos dá coragem, é aquela que nos faz seguir em frente, é aquela, Senhor, que nos inspira. Ô Espírito Santo de Deus, eu peço agora que Tu entre com provisão de graça, com provisão de força no coração de cada uma dessas mulheres. Se alguém aqui está se sentindo cansada, se alguém aqui está se sentindo perdida, desorientada, se alguém aqui está se sentindo sozinha, se alguém está se sentindo sem destino, Senhor, sem motivação, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo agora visite cada uma dessas mulheres, Pai. Eu oro, Senhor, pela vida delas, porque eu creio que a oração é o que há de mais poderoso, Pai. A oração é o que há de mais poderoso. A oração é o que eu posso dar de melhor a essas minhas irmãs. Então eu me uno em oração com elas, Pai, pedindo que a Tua unção, a unção do Teu Espírito Santo, a presença do Teu Espírito Santo, a graça do Teu Espírito Santo, o consolo, o encorajamento do Teu Espírito Santo esteja sobre elas em nome
nome de Jesus, repreendendo toda a obra do inimigo, repreendendo tudo aquilo que vem para trazer confusão, Deus, repreendendo tudo aquilo que vem para trazer desânimo, Pai, repreendendo tudo aquilo que vem para trazer tristeza, tudo aquilo que traz um sentimento de derrota, um sentimento de impotência, Deus, um sentimento de incapacidade, Pai. Em nome de Jesus, eu me levanto agora em oração por essas minhas irmãs e repreendo em nome de Jesus, Pai, para que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, cheias da Tua graça, cheias do Teu amor, cheias da Tua coragem, Pai. Cheias, Deus, que nós possamos ser cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ensina a Te adorar como Tu mereces, Pai. Nos ensina a Te exaltar como Tu mereces, Pai. Nos ensina a confiar em Ti, Pai. Oh, Jesus. Nos ensina, Pai. Ah, Deus. Adore ao Senhor, amado. Entregue a Ele o que você tem de melhor. Não importa como está o seu coração em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Declare isso com a sua adoração. Oh Deus, nós só queremos Te adorar agora, Jesus, só Te adorar, Pai. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é, Jesus. o inferno não prevalecer. Nada. E nada irá impedir, eu te adorarei. Oh Deus, que nada nos impeça de Te adorar, Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Oh Deus, nós declaramos que Tu és vitorioso. Oh Deus, Na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável Tu és aquele que não muda, Senhor. Tu és aquele que não muda, não importa como eu seja, Senhor. Jesus, Nós Te adoramos, Pai. te adoramos. Recebe a nossa adoração, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és bom, Pai. Em todo tempo Tu és bom, Pai. E nós Te adoramos, Jesus. Como um trovão, impetuoso e poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso Ah, Deus, Tu és poderoso, Jesus. que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome, Senhor. Teu trono acima está. Como
bem-vindas. Amém. Nossa última madrugada. Amém. Que Deus nos abençoe e traga uma mensagem poderosa ao nosso coração. Amém. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Bom, nós estamos na série O Poder da Mulher que Ora. Né? Se porventura você não participou da primeira noite ou da segunda noite, os devocionais, as lives, né, elas estão salvas no meu IGTV aqui no Instagram, então depois você tira um tempinho para assistir. Amém? Amadas, hoje nós vamos falar sobre quando a oração parece que não faz efeito. Você já teve a sensação de que você estava orando por alguma coisa, de que você estava orando por alguém, você estava orando por alguma situação e parece que essa oração não fazia efeito? Essa oração não tinha efeito? Você já sentiu? Você já se sentiu assim? Mas será que existe oração sem efeito? Será que existe oração não respondida? Você já parou para se perguntar sobre isso? Porque a Bíblia ela faz diversas citações sobre a oração. Ela fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou eu no meio deles. Ou seja, se o Senhor está ali, Ele está ouvindo aquilo e vendo aquilo que está acontecendo. O Senhor nos orienta sobre como orar. Fecha a porta do teu quarto e ali em secreto, o teu Pai que te vê estará contigo. Então, a Bíblia vai fazendo diversas citações sobre o poder da oração. Né? Jesus deixou para nós a oração do Pai Nosso, ou seja, um roteiro, um exemplo de como nós deveríamos orar. E assim por diante. Então, por que é que muitas vezes nós podemos ter a sensação de que a nossa oração ela não é ouvida? De que a nossa oração, ela parece que não tem efeito, ela parece que ela não está sendo respondida. Amadas, o maior desafio de alguém que passa longos períodos de oração por uma pessoa ou por uma causa é proteger o seu coração. Manter o coração puro e limpo diante de Deus. Esse é o maior desafio quando eu entro numa jornada de oração. Quando eu oro por alguma coisa em curto prazo, isso também se aplica, mas é mais fácil. Porque quando eu oro e logo se resolve, ou quando eu oro e logo acontece, logo eu vejo o efeito da minha oração, certo? Mas quando eu entro numa longa jornada de oração, a tendência com o passar do tempo é que o meu coração talvez ele se endureça. O meu coração talvez ele comece a encontrar motivações erradas. Por quê? Porque nós, na nossa humanidade, a gente já falou sobre isso, a gente tem a tendência de apenas acreditar naquilo que nós vemos, naquilo que acontece a olhos nus, naquilo que a gente pode pegar com a mão. Então é por isso, minha amada, que antes de entrar numa longa batalha de oração por alguém, você deve primeiro orar por você mesma. Sim, isso mesmo. Se você começa a entrar numa longa jornada de oração, você começa a vislumbrar que você tem uma longa jornada de oração pela frente, você precisa tirar um tempo para orar por você mesma, antes, durante a jornada e ao final da jornada. Muitas vezes nós esquecemos de nós mesmas durante a batalha. Nós entramos numa batalha, seja, por exemplo, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, por alguma situação de emprego ou do negócio que nós temos, por alguém que está doente dentro da nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso ministério, pelo nosso chamado, enfim, por qualquer situação. E nós esquecemos de nós mesmas durante essa jornada. É mais ou menos assim. É como se alguém doente
fosse cuidar de outro doente. É como se o pizzaiolo fosse fazer pizza com fome. É como se alguém que não sabe nadar fosse salvar outra pessoa que também não sabe nadar. A probabilidade de, no meio da jornada, isso dar problema é imensa. Porque o que nos move numa jornada de oração não pode ser a empolgação. Consegue compreender? Porque muitas vezes nós iniciamos a jornada muito empolgadas, né? Não, vai dar certo, e isso, e aquilo, e vamos lá, e vamos lá. E quando a coisa começa, talvez, ser um pouco mais difícil do que nós imaginávamos, as respostas não estão vindo tão fácil e tão rapidamente quanto nós queríamos. Ou nós começamos a receber orientações diferentes do que o que nós gostaríamos de ouvir. Nós começamos a questionar se realmente é Deus falando. Enfim, começa a acontecer um monte de coisa fora do script que nós tínhamos desenhado. A probabilidade de dar errado, ou de você desistir, ou das suas motivações se equivocarem, é imensa. Alguém doente não pode cuidar de outra pessoa doente. Ela não vai aguentar por muito tempo. Não é verdade? A história do pizzaiolo. Eu lembro muito disso porque eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, do lado tinha uma pizzaria. Chegava lá pelas 5 horas da tarde, às vezes até um pouco antes, 4h30, começava aquele cheiro de pizza. Mas um cheiro de pizza para morrer, né? Porque 4h30 da tarde, tu trabalhando na empresa, tu já tá virada da fome, né? Se tu não para tomar um café. E aí a gente olhava pela janelinha, estavam todos comendo, sentados assim nas mesinhas, os pizzaiolos, os atendentes, as cozinheiras, os garçons, todo mundo comendo, enchendo o bucho de pizza. Por quê? Porque não tem como ele prestar um serviço de qualidade se ele está morto da fome e a pizza embaixo do nariz dele. Ele tem que se alimentar antes, para que ele tenha o fôlego necessário para seguir a jornada dele. Quem não sabe nadar, consegue ajudar alguém que também não sabe nadar? Muito provavelmente morre afogado os dois, só por um milagre de Deus. Então compreenda que na jornada de oração, você também precisa se fortalecer. Você também precisa orar por você mesma. Não se esqueça disso, porque senão você vai se enfraquecer e à medida que você se enfraquece, outras coisas começam a se fortalecer. Para que você sustente alguém em oração e você creia que a tua oração vai fazer o efeito que você deseja, primeiro você precisa ser sustentada em oração e você precisa ver os efeitos de oração na sua vida. Você precisa vivenciar uma oração que funciona, para que então você possa ofertar isso na vida de alguém. Se você não vive isso, se você não passa por isso, o risco de você não enxergar os pequenos avanços durante a jornada é imensa. Você começa, a empolgação, ela faz o que conosco? Ela faz com que a gente olhe apenas para a linha de chegada. Ela faz com que a gente coloque os nossos olhos apenas na linha de chegada. E dependendo da jornada que nós vamos entrar, a linha de chegada está longe, amada. A linha de chegada está longe. E se eu não consigo me sustentar e ver os pequenos avanços da minha jornada de oração durante esse processo, é muito provável que eu desista. É muito provável que eu desista. É muito provável que o inimigo entre com todas aquelas coisas que nós já falamos aqui. Tá vendo? Não adianta. Tá vendo? Deus não tá ouvindo. Tá vendo? Você tá fazendo alguma coisa de errado na tua oração. Tá vendo? Não é assim. Tu tá fazendo tudo errado. Tu tá perdendo o teu tempo. Desiste de uma vez porque não tá dando em nada mesmo. Vai lá e faz você mesma. Compreende?
Amada, geralmente quando nós entramos em longas jornadas de oração por alguém, presta atenção nisso, isso é bem importante e é sondar o coração. Geralmente, quando nós entramos numa longa jornada de oração por alguém, é porque nós estamos também feridas, magoadas, ou com medo, ou com raiva, ou frustradas, ou cansadas. Eu vou te dar um exemplo. Você vai entrar num propósito de oração pelo seu marido, por exemplo. Seu marido é uma pessoa com o coração endurecido, é um homem sem sabedoria, é alguém difícil, é um homem difícil de lidar, talvez um homem que você não vê, você não consegue ver Jesus refletido no seu marido, por exemplo, tá? É um exemplo. Você vai orar pelo seu marido, você se propõe a entrar nessa jornada de oração por ele. Mas muito provavelmente ao entrar neste propósito e durante a jornada de oração, você ou já foi ou será ferida, magoada, frustrada. Talvez isso vai acontecer com você. Que se você não orar por você primeiro e você não se fortalecer primeiro, o seu coração será contaminado por essas dores. E talvez você não consiga enxergar o agir de Deus enquanto você ora. Na verdade, não é porque Deus não está fazendo, é porque o seu coração está ferido. A sua motivação está abalada. Você está com os olhos na frustração. Consegue compreender? Escreve aí para mim se faz sentido para você isso. Vou te dar outro exemplo, né? Para a gente não ficar falando só dos maridos, que daí vão dizer, meu Deus, tá feia a coisa com os maridos. Nossos maridos são uma bênção, amém? Declare sobre ele o que Jesus já disse sobre ele. Mas vamos supor que você vai entrar numa jornada de oração pelos seus negócios, pela sua empresa, pelo seu emprego, você que é empreendedora, enfim, pelo seu trabalho ou pelos seus negócios. Se você não tiver certeza que o seu coração ele está blindado contra, por exemplo, o medo de você falir, o medo de você não ter sucesso, a mágoa às vezes de um ex-sócio, de um ex-funcionário, a frustração, a sensação de ter sido injustiçada por uma demissão anterior num outro emprego, por exemplo. Se o seu coração não estiver livre disso, muito provavelmente você vai sangrar, você vai trazer mais dor do que cura durante a sua jornada de oração. Porque você concentra toda a tua oração no outro ou no negócio, mas você faz parte daquilo. Consegue entender, amada? Nós precisamos pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos e o nosso entendimento para isso. Porque senão corre muito risco mesmo, amada, de a gente... Sabe, se nós não fazemos as nossas orações com o coração puro, nós corremos o risco de sabotar a nossa jornada de oração. Sabia disso? Parece uma coisa meio doida, mas a autossabotagem é exatamente isso. É como se eu quisesse muito alguma coisa, mas durante o processo de conquista daquilo, eu vou me sabotando. E é isso que nós fazemos. Quando nós não sondamos as motivações do nosso coração e nós não nos blindamos e nós não nos protegemos em oração. É exatamente isso que acontece. Você precisa estar atenta a isso. Porque a tua empolgação vai passar. Assim, amadas, como no casamento. A paixão, ela passa. Isso é, inclusive, cientificamente comprovado. A paixão, ela dura em torno de 2 anos. Quando proibida, dura 3. Porque, né? Tudo que é proibido parece que, né?
mas passa. Depois que esse período passar, o que é que vai sustentar o teu casamento? Não é mais a mão que sua, o coração que acelera, o arrepio, né? Não é mais isso que vai sustentar o teu casamento, porque isso passa e é bom que passe. O que vai sustentar é a decisão de ambos no amor, no respeito, no cuidado, nos planos em conjunto. A oração é a mesma coisa, minhas amadas. A empolgação do primeiro momento da oração vai passar. Porque muitas vezes nós entramos numa jornada de oração no tipo assim, eu vou orar e vai dar tudo certo amanhã. Mas esse amanhã pode durar anos. E aí? O que é que vai te sustentar na jornada? A hora que a empolgação for embora. A hora que isso passar. Sabe, amadas, quando nós desejamos muito ver a mudança em alguém, ou alcançar muito algo que nós entendemos que nós merecemos, nós costumamos idealizar aquela pessoa ou aquela situação. Nós passamos a criar um padrão de perfeição para aquilo que muitas vezes é inalcançável. E por isso a gente tem a sensação de que a nossa oração não é ouvida. Porque se Deus não fizer do jeito que eu acho que Ele tem que fazer, é porque Ele não está fazendo. Será? Será? Se Deus não escrever na pedra, é porque Deus não está ouvindo. Será? Ou foi você que estabeleceu um padrão de como Deus deve fazer, de como Deus deve se manifestar, de como Deus deve resolver aquela situação, de como Deus deve transformar aquela pessoa? Então, tudo que ficar fora deste padrão que você estabeleceu não é resposta. Será? Por isso, amada, desconfie dessa sensação de não estar sendo ouvida. Na maioria das vezes ela é enganosa, porque você é ouvida. Claro que Deus tem períodos em que Ele fica em silêncio, e Ele tem, né, os propósitos dele com isso. Mas na grande maioria das vezes não é isso. Não é isso, acredita em mim, não é. Não é silêncio de Deus. Duas perguntas que você deveria fazer, que você deve fazer, quando você se sente assim meio, meu Deus, cansei. Cansei, orei e nada. Por que que Deus não me responde? Por que que Deus não ouve? Por que que Deus não faz? Por que que Deus está calado? Faça essas duas perguntas antes de ter certeza de que é silêncio de Deus mesmo. Primeira, Deus, o que o Senhor tem para essa pessoa ou para essa situação? É isso que eu planejei? A vontade do Senhor para isso é essa que está no meu coração? Porque eu já falei isso aqui ontem. A sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Se você ficar centrada naquilo que você vê, você não vai enxergar outras coisas. Então faça essa pergunta para Deus. Deus, o que o Senhor tem para essa pessoa que eu estou orando? Ou para essa situação que eu preciso resolver? É a mesma coisa que está no meu coração? O resultado é o mesmo? Pergunta isso para Deus. E a segunda pergunta, o que tem que mudar em mim para que a tua vontade seja cumprida? Em mim? Como assim em mim? Aline, não mistura as coisas. Eu estou orando, o problema é o meu marido. O problema é o meu sócio. O problema são os meus pais. O problema é a empresa onde eu trabalho. O problema é a igreja onde eu congrego. O problema é não sei quem, o problema é o governo do mundo inteiro.
Você tem coragem de perguntar para Deus? Quando você está orando ali, perguntar, tá bom, Deus, e aí? O que tem que mudar em mim para que talvez essa outra pessoa mude? O que é que tem que mudar em mim, talvez para essa situação mude? Faça essas duas perguntas. Amadas, orações eficazes precisam ver as coisas, anota essa, se você está anotando, anota essa, que essa é importante. Orações eficazes precisam ver as coisas na perspectiva de Deus e não como eu acho que elas deveriam ser. Quando você estiver numa longa jornada de oração, você precisa treinar os seus olhos para que eles vejam as coisas na perspectiva de Deus e não necessariamente como você planejou, como você esperou e como você acha que deveria ser. Talvez Deus tenha coisas diferentes para fazer. Talvez Deus tenha outros caminhos para fazer. Talvez Deus queira te colocar em outro lugar e você continua insistindo. Já parou para pensar nisso? Que talvez a oração que você diz não ser respondida é porque Deus quer outra coisa. Mas você não abre mão do que você quer e do que você acha? E aí você diz que é Deus que não está respondendo? Que Deus é que não está ouvindo? Que Deus é que não quer te abençoar? Lembra que Deus já está no amanhã. Deus já sabe toda a tua jornada. E talvez a escolha que você está fazendo não é a melhor de todas. Amadas, a oração ela nunca é em vão. Anota essa também. Aprenda que a oração ela nunca é em vão. Nunca. Absolutamente nunca. Se Deus não curar, por exemplo, a pessoa pela qual você está orando, Ele vai te sustentar. Ele vai sustentar o teu coração durante o luto, por exemplo. Eu nunca esqueço o testemunho da Eishla, da cantora que eu imagino que vocês... Ai, desculpa. Que eu imagino que vocês conheçam, quando ela perdeu o filho dela. Ela disse que ela orou de todo jeito que ela podia orar. Orou, inclusive, para o filho dela ressuscitar quando já estava morto no caixão. Por quê? Porque a motivação dela era que o filho dela vivesse. Que dúvida. Qualquer mãe faria essa oração. E quando a oração dela não foi atendida do jeito que ela planejou, né, do jeito que ela colocou, ela conta que ela dizia, Deus, como assim? Que vergonha é essa para o teu nome? O Senhor mesmo está envergonhando o teu nome. O que o Senhor fez? Ela questionou, ela brigou, ela esbravejou. Até que ela entendeu que o milagre havia acontecido, mas ela era o milagre. O milagre que ela estava orando era a cura e depois a ressurreição do filho, que não aconteceu. Mas com o passar do tempo, ela entendeu que o milagre era ela e o testemunho que ela tinha para dar. Compreende que a oração dela não foi em vão. Só não teve o resultado que ela queria, mas não foi em vão. É difícil a gente aceitar isso, amadas. É difícil, porque eu quero que Deus faça do jeito que eu quero que Deus faça. E quando Ele não faz, eu digo que a minha oração não foi atendida e não foi ouvida. Será mesmo? Sabe, amadas, se o seu casamento não sobreviver, Deus vai te mostrar um novo horizonte. Talvez não seja a vontade dele, mas corações endurecidos fazem isso e um casamento tem 2 corações envolvidos, não um só.
Se o sucesso profissional que você tanto almeja, tanto deseja, tanto pede desesperadamente e não chegar, o Senhor vai te fazer entender em oração o que é que realmente importa na vida. A oração nunca é em vão. No fim das contas, se a sua oração ela não tiver o efeito que você espera, você vai descobrir que as suas intenções é que estavam equivocadas. Porque a oração ela nunca é em vão. Ela sempre cumprirá um propósito e ela sempre será para o bem. Ponto final. Compreende isso, amada? Entende? Eu sei que é difícil. É isso aí, Beth, duro, né? É. Só que nós temos que entender que existe um Deus soberano acima de todas as coisas. E que Ele tem propósitos muito maiores do que os nossos. A visão dele sobre nós mesmas é muito maior do que a nossa. E então ele não vai se deixar manipular pelas nossas orações. Não vai. Isso não vai acontecer. Ele vai fazer conforme o propósito específico que ele tem. E acredite, vai ser o melhor para nós. Vai ser. Vai ser. Se o seu coração estiver disponível a Deus, você não endurecer o seu coração, você vai entender isso. Você vai entender. Amadas, quando você ora, você está disposta a abrir mão da sua própria vontade para que a vontade de Deus aconteça? Porque você precisa estar disposta a abrir mão da sua vontade. Será que as nossas orações, elas são sinceras, puras e submissas à vontade do Pai? Ou as nossas orações são egoístas e interesseiras? Jesus, querido. Meu Deus. Isso, ontem quando eu preparava e o Espírito Santo trazia essa palavra ao meu coração, ele dizia, Aline, por que você ora por isso? É porque você quer realmente que Deus cumpra o propósito dele? Ou é porque você tem um interesse por trás disso? Jesus, querido. Meu Deus. Meu Deus, que vergonha que eu fiquei. Porque eu já fiz orações interesseiras. Já fiz. Meu Deus. Sabe, amada, quando nós oramos por outra pessoa, será que nós oramos realmente por ela? Porque nós queremos que ela seja livre? Porque nós queremos que ela seja salva? Vamos pegar o marido lá, o marido é a nossa cobaia aqui de exemplo. Quando nós oramos pelo nosso marido, será que nós oramos realmente, a motivação do nosso coração é para que ele seja livre, para que ele seja salvo? Ou quando nós oramos por ele, é porque o comportamento dele nos incomoda, porque o comportamento dele nos fere, porque o comportamento dele nos envergonha e nós não sabemos lidar com isso? São motivações completamente diferentes. Meu Deus! Sonde o seu coração. Quando você entrar numa jornada de oração por alguém ou por alguma causa, sonde o seu coração. Qual é a motivação disso? Porque a motivação sempre do nosso coração deveria ser: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que Jesus termina a oração do Pai Nosso? Ele faz os seus pedidos, ele apresenta as suas vontades, mas ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Ou seja, que não seja a motivação do meu coração, mas que seja feita a tua vontade. Será que a sua oração talvez não está sendo respondida porque a motivação que está aí é errada? A causa é nobre, mas a motivação é errada?
Você não está orando muitas vezes. Já parou para pensar que talvez às vezes você ora por alguém, mas não necessariamente é por ela, pelo bem dela? É porque existe algo nela que faz mal para você? Isso é uma oração que a gente fala que é uma oração egoísta e interesseira. Na verdade, a minha preocupação maior não é que aquela pessoa seja livre, salva, transformada. É que ela pare de me incomodar. A minha oração pelo meu emprego, por alguma coisa, não é para a glória do reino de Deus. Não é para que eu possa contribuir mais com o reino, né? Não, é para que eu ganhe mais dinheiro. É para que eu possa comprar mais coisas e mostrar para os outros que eu sou uma pessoa de sucesso. A causa é nobre, mas a motivação é pequeníssima. Sabe, amadas, sempre que você entrar em uma jornada de oração, ore primeiro por você. Sonde primeiro o seu coração, para que você tenha certeza que você está armada com o que é necessário e que você está se alimentando da motivação certa durante a jornada, porque senão você vai morrer de fome na caminhada. As armas que você tem, elas serão insuficientes e o alimento que você leva não vai ser suficiente. Eu sei que nós gostaríamos de ouvir uma palavra de vitória, né? Mas é preciso nós entendermos o que é a oração, o que move a oração. E o que move muitas vezes a oração é o que está aqui, ó. Que a gente diz, né? Do nosso coração. Qual é a motivação do seu coração? Como você tem se posicionado para talvez essa oração aí que você diz que Deus não responde, que Deus não ouve, que Deus não vê e que... Qual é? Eu quero orar com você sobre isso. Eu quero que nós façamos uma oração corajosa. O que é uma oração corajosa? Deus, sonda a motivação do meu coração. Me fortalece durante a jornada. Faz da forma como tu queres, mesmo que isso seja frustrar as minhas expectativas. Você já fez oração assim? Deus, resolve isso, mesmo que isso para mim seja frustrante. Difícil, né, amada? Meu Deus, como é que se faz uma oração dessa? Quando a gente depende de Deus. Quando a gente crê que Ele sabe de todas as coisas. Quando a gente acredita que Ele é soberano, que Ele está no meio da tempestade, que o nome dEle é infalível e imutável. Quando a gente coloca a nossa fé à prova. Quando a gente crê que o trono dEle está acima de todas as coisas. Aí nós fazemos esse tipo de oração. Essa foi a oração que Jesus fez no Getsêmani. Pai, que seja feita a tua vontade, mesmo que isso me custe a vida. Foi exatamente essa oração que Jesus fez. A motivação do coração dele, amadas, meu Deus, meu Deus. Ele estava desesperado, de medo, de angústia. Ele podia tentar, né, fazer as orações manipuladoras que a gente faz. Não. Deus, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Deus. Jesus disse, Deus, por que tu me abandonou? Por que tu me deixou sozinho?
Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Ai, Jesus, meu Deus. Eu só quero a tua vontade, Deus. Mesmo que isso custe, Deus. Nós declaramos, Pai, que nós desejamos a tua vontade, Pai. Mesmo que isso custe tudo, Jesus. Mesmo que isso custe coisas que amamos, sonhos que temos, Senhor. Nós colocamos tudo na tua presença. A tua vontade, ela é soberana, Deus. Sonda o nosso coração e nos sustenta na jornada, Jesus. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos em Ti, Jesus. Teu trono acima está de todas as coisas, Pai. Teu nome, Ele não muda, Jesus. Ele não muda, Senhor. E nós oramos por isso, Pai. Oramos por nós mesmos agora, Senhor, para que Tu venha nos sustentar durante a jornada, Pai. Oh Deus, para que Tu venha trazer a nós, ao nosso coração, qual é o Teu desejo para essa situação, para essa pessoa, para aquilo que nós estamos vivendo, Pai. Para que nós estejamos guiadas pelo Teu Espírito e dispostas, Jesus, a fazer conforme a Tua vontade, Deus. Pai, durante jornadas de oração, propósitos de oração, Senhor, que nós estejamos firmes na Tua palavra, com a motivação correta dentro do nosso coração, Pai. Que dentro do nosso coração queime aquilo que já está no Teu coração. Deus, que nós estejamos dispostas a frustrar as nossas vontades e os nossos desejos pela Tua vontade, pelo Teu propósito e pelo Teu desejo, Pai. Que nós sejamos mulheres corajosas, mulheres sábias e submissas à Tua vontade, Jesus. Isso não nos impede de que nós possamos pedir as coisas, orar e interceder. Não, muito pelo contrário, Senhor. A Tua palavra nos ensina a fazer isso. Mas que durante a jornada os nossos olhos espirituais estejam abertos para entender o que Tu estás fazendo, Deus. E para entender que Tu estás fazendo, mesmo que seja distante daquilo que nós imaginamos, pedimos ou pensamos. Oh Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá conhecimento
da tua vontade, da tua palavra, discernimento espiritual, Pai, para que nós possamos permanecer e nós possamos alcançar, não necessariamente aquilo que desejamos, mas o teu propósito, que o nosso alvo, que a nossa mira esteja focada, Senhor Jesus, no teu propósito, no teu chamado, na tua vontade, naquilo que está no teu coração. Que nós possamos fazer orações cada vez mais corajosas. Senhor, eu só quero a tua vontade, Pai. Seja feita a tua vontade, Senhor. Mesmo que a sensação que eu tenha é que tu não estás aqui, mas eu quero viver a tua vontade, Deus. Qual é o teu propósito, Senhor? Qual é a armadura que eu preciso vestir para cumprir o teu propósito? O que tu tens para mim, Pai? Coloca os teus sonhos no meu coração. Coloca os teus planos na minha mente. Coloca as tuas motivações sobre mim. As tuas, aquelas que vêm de ti, Senhor. Não necessariamente as que eu gostaria de ter, Pai. O Espírito Santo nos guia a fazer orações corajosas, orações pontuais, orações determinadas para a fase da vida em que vivemos, para este tempo. Nos tira muitas vezes da nossa zona de conforto espiritual, Pai. Que nós tenhamos coragem de dar permissão para que o Espírito Santo mova conforme aquilo que Ele tem planejado. Que as nossas orações não sejam orações que lutam contra o propósito de Deus, Senhor. Mas que as nossas orações sejam orações de rendição. Senhor, eis-me aqui, mesmo que isso me custe. Eis-me aqui, mesmo que isso me custe, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Como um trovão, impetuoso e poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso Obrigada, Senhor. Aleluia, Deus. Ai, Jesus, faz bem, Deus. Obrigada, Pai. vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Amém, minhas queridas. Glória a Deus. Que essa palavra, ela entre no seu coração para te dar mais sabedoria, te dar entendimento. Amém? Meu Deus, meu óculos está todo molhado. Misericórdia. Amadas, muito obrigada por esse tempo, minhas queridas. Muito obrigada por estarem aqui. Aquelas que estiveram às 3 madrugadas, aquelas que por algum motivo não puderam. Amém. Muito obrigada. E eu quero te fazer um propósito. Quero que você continue comigo no propósito de oração pelas nações. Não esqueça de orar pelo Afeganistão, pelo Haiti. Lembra que nós oramos aqui. Lembre que não há orações impossíveis. Lembre que a oração é aquilo que nós temos de mais poderoso. Então continue orando por essas nações. Amém? E o segundo, eu quero te fazer um convite. Amanhã nós teremos uma vigília de mulheres ali na IEQ Esperança.
Eu vou colocar o post depois no meu Instagram, das 10 da noite à 1 da manhã. Vai ser uma continuidade dessa palavra dessas 3 madrugadas. Então, quem esteve nas madrugadas, né, nós vamos seguir uma sequência. Então, se você puder estar conosco lá, vigília presencial, tá? Lá na EQ Esperança, você é nossa convidada. Para as mulheres, não é amanhã, né, Cintia? É verdade, é hoje, ô Jesus. É hoje às 10 horas da noite. Sexta, 27, que já é hoje, às 10 horas da noite, tá bom? Então, você é nossa convidada. Para as mulheres da nossa rede é uma convocação, né? E para as mulheres que não fazem parte da nossa rede, um grande convite. Esteja lá conosco, tá bom, minhas queridas? Muito obrigada. Que Deus as abençoe. Que Deus derrame sobre vocês uma porção especial. Que Deus honre o propósito de vocês. Que o Espírito Santo de Deus traga conforme a medida que Ele tem e o propósito que Ele tem, aquilo que você precisa. Amém, minhas lindezas. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Um grande beijo no seu coração. E a gente se vê no próximo desafio. Assim que Deus mandar, a gente vai para o 5º desafio da madrugada. Um grande beijo, minhas queridas. Que Deus abençoe. E até hoje, às 10 horas da noite. Lá na EQ Esperança, tá bom? Amo vocês. Tchau, tchau.